Então, vamos lá, meninas. Para quem não estava conosco lá em Limeira, a gente está fazendo esse momento aqui porque não houve tempo hábil de eu concluir a minha palestra lá no evento, e daí eu preferi trazer para cá, porque aqui eu tenho mais tempo e eu controlo a entrega muito maior. E normalmente eu acabo falando bem mais do que o tempo de palestra ali, então ele fica bem mais limitado. E como professor, a gente sempre está com aquela vontade de transformar e ajudar as pessoas. Antes de começar com o conteúdo, deixa eu falar quem eu sou. Eu sou gaúcha, eu moro em São Paulo, onde eu tenho minha empresa, meus negócios, e onde eu moro também, mas desde 2017 eu fiz transição de carreira e estou no digital. Comecei primeiramente com mercado de afiliado, depois fui crescendo e comecei com o processo de lançamento, e daí comecei a cuidar de grandes contas. Uma das contas que eu comecei a cuidar lá em 2017 foi da Cris Arcangeli, que ela estava recém saindo da Sony e entrando no universo de digital, porque ela vem num universo totalmente diferente. E depois comecei a cuidar do Max Geringer e família Chiniachik, e assim a bola de neve foi indo. Então, por alguns anos, eu fiquei no backstage, back-office, de lançamentos e estratégia de negócios no vendas pelo digital. Em 2019, eu comecei a minha escola de formação de consultor de marketing digital, porque a minha bagagem de formação é contábeis, comércio exterior e MBA em logística e supply chain na FGV. Então, a minha cabeça é muito mais empresarial de BID, de negócio. E daí eu comecei a formar consultor de marketing digital, muito mais por carência minha de demanda de mão de braço para operar o processo da aula. Eu tinha clientes, né, que tinham processos, eu não encontrava pessoas para fazer os processos que hoje a gente faz com a maior recurso com a IA, mas antes, lá atrás, não tinha IA. Então, eu tinha carência de fazer funis, fazer programação de sequência de e-mail, fazer programação de sequência de WhatsApp, fazer sequência de colocar links no ar, essas coisas todas. Então, eu abri uma escola de formação de consultor em marketing digital, fiz o reconhecimento pelo MEC, então, vocês estão vendo dois meninos aí que se passaram comigo na formação, talvez entre mais aqui daqui a pouco, mas assim, a formação de consultor de marketing digital está indo para a sexta turma, onde que eu transbordo tudo que precisa para uma empresa, para um negócio. Eu não sou aquela pessoa que faz aquele flow de crescimento para marketing digital por fazer, por onda, por trend, por tags, seja lá o que for. Eu gosto também de olhar como negócio o que isso está trazendo, para você não ficar desperdiçando energia e muito mais recurso, porque às vezes você entra numa trend, você desembolsa bastante dinheiro e acaba não trazendo o recurso, ou você está desconfortável. Desde 2022, eu comecei a cuidar de projetos internacionais também, fazendo eventos no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, aonde que eu comecei a certificar palestrantes no exterior. Então, levava mentores, autores, pessoas que já estão trabalhando no universo do conhecimento, ou que sonham viver esse universo de trabalhar a autoridade, e daí eu levava para fora, e lá ele proporcionava um evento tipo de Limeira, até 200, 300 pessoas, para brasileiros, a comunidade brasileira, e buscava sempre uma faculdade parceira para poder certificar, e daí acontecia o evento, certificava, as pessoas ganhavam um selo e mais o certificado, e voltavam para o Brasil com a bagagem de que palestrou no exterior. E isso, para quem é carreirista em palestra, é uma das maneiras de você valorizar o seu passe. Dizer, olha, eu palestrei fora, palestrei no Louvre, palestrei no Castelo de Windsor,
em Londres, eu palestrei em tal lugar, e eu tenho essa bagagem, então, para isso, minha palestra vale tanto. Então, é uma maneira de trabalhar a autoridade para quem está trabalhando nesse universo, tá? E daí eu comecei também a receber convites para não só ficar no backstage, também subir no palco, então para mim foi um desafio também. As primeiras vezes o microfone ficou assim, né? A gente fica um pouco nervosa, mas assim, fui aprendendo a ocupar o palco, a participar de treinamentos, e daí como eu tenho uma comunidade bem ampla de amigos, empresários e mentores, né? Eles levei a Tati, que eu era já aluna dela, a Tati Deana, não sei se vocês conhecem, e levei a Tati em todos os eventos que eu fiz no exterior, e também o Renner Silva, que nem era Renner Silva palestrantes de treinador, ele era só um cara que palestrava, e a primeira mentoria que ele vendeu na vida dele, ele vendeu dentro do meu evento em Orlando. E daí ele foi percebendo que tinha também essa possibilidade de ele entrar no universo do conhecimento. Então, quando a gente está falando aqui no digital, a gente tem o universo do conhecimento, que a gente pode vender o conhecimento da gente, e tem o universo onde que você pode não aparecer, que é o árbitro. Então, o árbitro você pode ser afiliado, você pode vender produtos prontos das outras pessoas, você pode vender produtos é, de físico, né, a Amazon, Shopee, Mercado Livre, numa maneira lá de digital, ou produtos EAD, que está dentro das mais de 30 plataformas que a gente tem no Brasil, Hotmart, Eduz, Perfect Pay, enfim, outras, e daí você vai criando a tua gama de ativos, que são os leads, e assim vai vendendo para eles sem aparecer. Também é um mercado muito legal. E nesse processo de estruturar negócio, os donos dos negócios começaram também a me pedir, Sil, me mentora, me diz o que tem que fazer, e daí eu criei também uma outra mentoria, que é entender o sonho da pessoa, entender o que ela estava desenhando, o que ela estava pensando, e ali, baseado no seu tempo, no part-time, começar a estruturar o negócio da pessoa e mostrando não tem almoço grátis, existe um trabalho, existe um processo de dedicação, existe uma entrega, e para depois você colher o resultado, seja qual for, seja através de fazer seu evento, seja através de fazer um lançamento, reconhecer o tipo de personalidade que você tem, para reconhecer o tipo de lançamento melhor para você fazer, se você é mãe, se você é pai, ou se você não tem recursos, como que a gente vai usar os recursos do celular, porque, querendo ou não, hoje a gente, aqui está todo a nossa vida, né? E não precisa de estúdio, um monte de coisa, basta um celular, a gente consegue gravar muito bem, obrigado, hoje, vários cursos, vai muito de como que a pessoa está preparada para isso. Eu preparei para a gente falar lá em Meira sobre o marketing 6.0. Não sei se alguém aqui já leu ou não o último livro de Kotler. Então, eu preparei alguns dados aqui para a gente ir debatendo. E se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui no chat. E no final, vocês podem colocar. Eu sempre gosto de fazer hot seat, que é analisar um negócio e entender o que que a gente está, que momento que você está com o negócio, o que que você pode estar fazendo para poder crescer o teu negócio um pouco mais. Então, assim, oi, Priscila. Então, assim, entendendo um pouquinho mais o que que Oi, Paty, tudo bem, dona Madame? Entendendo um pouco mais o que que vocês podem estar entendendo o negócio de vocês, em que número que está. Então, eu vou começar mostrando para vocês o marketing 6.0, e daí também mostrando a evolução. E daí vocês vão entender aonde vocês estão hoje no processo do marketing. Então, muito do que a gente vive hoje do dia a dia tem uma característica. Então, é a mesma coisa que a gente está usando o telefone, qual é a versão que a gente está. Então, baseado na versão, é os resultados que a gente tem, ou a melhor foto, ou melhor isso. Mas não quer dizer que se você não está, é uma outra conversa. Agora, se você está no marketing,
trabalhando já a comunicação digital, a gente já vai entender que você está, pelo menos, se esforçando e começando a colher esses resultados. E daí tem que só entender se como que você está se posicionando é o ideal para o seu negócio. Tem N maneiras da gente estar fazendo esse processo, mas uma delas é, primeiramente, entender qual é o mercado, porque tem muita gente, às vezes, que não consegue dizer qual é o mercado que está atuando. Muitos ficam só no sonho, e muitos não conseguem dizer o que eles querem fazer com o negócio, o que eles estão pensando em fazer, o que eles querem faturar. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto para as pessoas, tá, mas qual foi o teu crescimento do ano passado para esse ano? A pessoa, eu acho que eu cresci. Uhum. Quanto? Daí a pessoa, ela consegue falar algumas coisas, mas ela não consegue dar todo o processo de, de sonho dela, ou de plano mesmo, de realização, não consegue ser mais certeiro, não ter dados. Então, tudo que a gente faz na internet gera rastro, tá? A gente consegue mensurar tudo que a gente consegue faz na internet, a gente consegue gerar rastro, gera rastro. Deixa eu compartilhar a tela aqui, vocês conseguem me falar, alguém me abrir o microfone e me dizer se está vendo, tá? Estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu baixar vocês aqui, e daí, se vocês quiserem falar, só abrir o microfone e falar, tá? Vai ficar pequenininho aqui no canto. Então, assim, a gente está falando aqui do Marketing 6.0, mas ele é o que a gente está trabalhando hoje. Mas como que é que a gente consegue perceber a escala de valores? 81% dos brasileiros estão hoje com o WhatsApp como forma de comunicação. O telefone deixou de ser uma maneira. Eu realmente tenho dificuldade, às vezes, de parar e pensar de como é que liga normal. Porque para mim a ligação é WhatsApp, é uma ligação eletrônica, não é mais via número. Então, assim, não atendo que não está na minha agenda. Para as empresas também, eles tiveram que ter esse desafio de entender como é que eles iam fazer esse processo. A gente está falando Brasil, não estou falando mundo. Então, 180 dos 214 milhões de brasileiros, 180 estão com o WhatsApp como forma de comunicação único, de todo o processo dele. E isso fez com que as empresas grandes, claro, com seus recursos, elas conseguissem investir mais. E as pequenas também estão usando o o WhatsApp para poder comunicar. Então, antes, o marketing 1.0 era focado no produto. Então, lá atrás, o produto foi criado como uma maneira de crescer as empresas, e daí também foi pensado em obsolescência do produto. Então, todos os produtos, maioria hoje tem data de início e fim, tanto que agora a Europa, ela colocou duas regras bem importantes para o mundo da moda e para o mundo das fábricas, que aquele processo de obsolescência programada, eles querem que acabe, que não venha mais esse processo. Então, é toda uma narrativa, um estudo, uma ideia de que esse marketing e a criação fabril de produtos com obsolescência programada não aconteça mais. O marketing 2.0 era focado no cliente, então, fazer com o cliente que não tivesse ainda o desejo, que ele criasse esse desejo, que o cliente percebesse que aquele produto era necessário para ele. Daí, depois do que o cliente foi atingido, o 3.0 foi pensado em valores. Então, assim, qual o valor que aquela marca representa, o que aquele produto pode estar trazendo para ele. O 4.0 começou a vivenciar mais coisas diferentes, o que a pessoa pode ter de experiência com aquele produto, o que ela leva junto com ela
para o cliente, além do produto, além dos valores, também o que ele traz de experiência. E daí, até o ano passado, meio do ano passado, a gente tinha a humanização. Então, você vai olhar hoje qualquer faculdade, qualquer produto, se não tiver uma cara, não vende. Então, todos os grandes atores, influencers que começaram a ganhar muito recurso dentro das marcas, é onde que eles começaram a humanizar a, a carinha, quem representa as marcas. Então, quando você tem uma marca tipo a Nestlé, que tem N famílias de produtos, para cada família de produtos, eles acabam contratando um ator, uma personalidade para um ano representar aquele produto, ou até 3 meses eles representar. E daí a gente entra no marketing 6.0, que vem com propósito, que as pessoas querem ter uma experiência, querem ter que alguém valide, querem andar junto, e elas querem ter aquele momento uau, tipo, o que que esse produto tem de propósito, o que que ele está trazendo junto com ele, qual é a comunicação que ele está me servindo. Deixa eu trazer vocês para cá. Então, assim, hoje, em alguns canais e algumas empresas, a gente tem alguns tipos de comunicação. Então, vamos pensar lá atrás. A gente tinha o produto físico mais o digital, daí era digital, que é a experiência que une o produto presencial do produto com online. E daí tem a hiperpersonalização, que é aqueles produtos onde que tem o foco na experiência da pessoa, o que você consegue customizar. Por exemplo, se você for hoje na loja da Adidas, tanto na Adidas quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, e em outras lojas também, como a Tommy, você para na frente do, você para na frente de uma de um espelho, tem uma estrutura lá que você consegue dizer o que você quer, se você é mais clássico, esporte, tudo mais, ele lê toda a característica do teu corpo e ele te dá o close para você, o dress code para você só pegar aquela ferramenta que saiu para você ali, os dados que saiu para você e você ir e pegar na prateleira, vestir e, tipo, se sentir bem, com o número certo, com o tamanho certo, com a estrutura certa. Essas medidas, essa personalização acabou trazendo muito mais pertencimento, as pessoas queriam estar junto, as pessoas queriam estar vivendo essa experiência. Então, tem gente que não sabe nem do que eu estou falando, mas existe essa necessidade de alguém tá fazendo essa roupa customizada. Ainda mais antes de existir o processo das canetinhas, que até faliu, né, empresas, hoje aquela, como é que era o nome de uma empresa que fazia controle de peso, de dieta, que ela quebrou, tinha até IPO, que era ações na bolsa, daqui a pouco eu lembro o nome. Vigilante do peso? Isso, Vigilante do Peso, gente, a Vigilante do Peso quebrou, vocês sabiam disso? Não sabia, não. Vigilante do peso entrou em concordata e quebrou. Outras dois tipos de empresas que vai quebrar no Brasil, porque é o maior mercado deles, para quem tem empresas grandes, que tem time, o processo de você dar os benefícios de alimentação são dois, mercado e alimentação, se não me engano, era via Sodexo, era via alguns cartões que retinham uma taxa administrativa para a empresa, mais aquela transação que ficava lá com eles, né? Então, eles trabalhavam esse dinheiro para poder depois deixar esse cartão disponível para o cliente. O governo está não sei se já foi finalizado, mas eu acho que sim, já foi finalizado, está em vias de implementação que agora tem que estar na folha, ou seja, a pessoa vai receber o dinheiro e ela decide se ela vai comer tudo num dia só ou ela vai dividir por 30 dias ou 20 dias lá, que é os dias úteis que ela vai comer na empresa. Então, a Sodexo
e as outras empresas entraram na justiça com processo para tentar suspender o que o governo quer que seja feito, porque as ações da Sodexo e das outras empresas foi lá no pé, porque se eles não têm esse ativo mais no Brasil, eles não têm por que existir. Então, é um dos tipos de mudança que está tendo aqui no Brasil também, nessa parte aí. E daí a gente vem na parte da aumento também da parte de cuidados animais, cuidado florestal, a Europa tentando botar muito a bandeira de que precisa ter sustentabilidade, outras frentes também, que daí foi adotada aqui também no Brasil, que tem que ter sustentabilidade, daí vem um monte de núcleos EGS para ver se você está tendo sustentabilidade, desde a parte de reciclagem de lixo, como é que está essa comunicação, enfim, é uma série de regras que vai fazendo com que a empresa acaba tendo que pensar nesses processos também, e, por um lado, gerou economia para a empresa, por exemplo, tem empresas que começou a perceber que ela tinha ali uma lacuna de economia, de dinheiro na iluminação, lâmpadas de LED, o valor econômico também para as prefeituras e Estado, colocando lâmpadas de LED nos túneis, em órgãos públicos, enfim, tem toda uma economia que gerou. E se a empresa hoje ela não tem sustentabilidade, ela também acaba não recebendo dinheiro do BNDES, não acabando recebendo dinheiro de nenhum fundo brasileiro de órgão público, porque é uma das exigências lá é você ter a parte, apresentar o que você tem de sustentabilidade dentro da tua empresa. Então, eu trabalhei sempre em empresa grande e dentro da NET, da Claro, antes de eu sair, eu implantei lá os programas de sustentabilidade dentro da empresa. E era muito desafiador entender a sucateamento dos equipamentos mega caros com o processo que está na rua, né, que a gente não tem controle, que são os cabos, modem, essas coisas assim, e como que gerava a reciclagem desse processo. E aqui no Brasil, é um dado que eu estou falando aqui, talvez vocês não tenham noção, nem interessa, quase 45% dos produtos eletrônicos no Brasil são alienígenas, ou seja, não tem uma logística reversa para de quem cobrar. Então, esses 40%, 45%, o governo entendeu que quem tem que pagar é quem tem representatividade aqui. Então, todas as marcas aqui, Apple, Sony, Samsung, Hyundai, eles pagam o rateio dos outros 45% que não têm representatividade no Brasil para fazer a logística reversa. É só um dado para vocês saberem, tá? E daí a gente vem a parte de comunidades. Muitas das empresas começaram a ter comunidades de pertencimento. Então, motos, quem gosta de andar na estrada, já vinha lá atrás os grupos de motoqueiros, então hoje tem os grupos de motos que andam, carros. Quem gosta de RAM, que é, por exemplo, um carro que surgiu e caiu no gosto dos brasileiros, tanto do americano também. Então, tem uma comunidade, quem gosta de relógios caros, quem gosta daqueles cards lá, com tipo o Thiago Negro, que é como é que é o nome daquele negócio lá, amarelinho? Cartas que não para mim não tem valor nenhum, mas de jogos, tem uma série de pertencimento que cada lugar foi criando a sua comunidade, cada produto foi vendo a necessidade de criar uma comunidade para discutir o uso, discutir, comemorar o uso, comemorar pertencimento, para poder gerar ali uma troca junto, para trazer outras pessoas para quererem estar junto e gerar mais valor para a marca e para o produto. E daí a gente vem para outro tipo de comunicação, que é o omnichannel. Então, o que acontece hoje? Vocês vão ver que, se eu falar que quem tem onipresença hoje omnichannel na sua empresa, você vai perguntar assim, mas o que é isso? Eu vou perguntar para vocês assim, eu não estou vendo vocês, mas vou pegar um exemplo aqui que eu conheço a Patrícia. A Patrícia, ela tem a parte Patrícia, empresária e mentora, e ela tem o escritório de advocacia dela. O escritório de advocacia dela, a pergunta é,
Você tem todas as redes sociais, são 11. Você está se comunicando com todas elas? Qual é a comunicação em cada um? Que tipo de persona que vai estar atendendo? Se a pessoa quiser entrar em contato com você, hoje ela entra através do quê? Como que você metrifica cada canal que está entrando? Qual é o custo de cada lead que entra em cada local? Você consegue mensurar o CAC de cada campanha que você faz? Há campanhas dentro da empresa? Não, você trabalha só no orgânico? Beleza, então vamos entender qual é o valor do SEO, que é o valor de investimento por palavra dentro do blog, dentro do site da empresa, dentro das postagens que é feita nas redes sociais. Tem vídeo de comunicação, a comunicação é só institucional, é uma comunicação mais de comunidade, ou de falando de sustentabilidade, ou de hiperpersonalização, quando você tem um produto grupal, um produto que consegue criar personalização. Então, toda essa comunicação, a Patrícia talvez ela passe, ela diz assim, não, eu acho que eu vou ficar com meta, criar comunicação no Meta para o meu escritório de advocacia e eu também vou, como eu trabalho para empresas, meu cliente final é empresa e eu vou trabalhar com o LinkedIn. Então, ela escolhe 3 canais, que é o Meta com 2 e mais o LinkedIn, e escolhe a recepção do cliente através do WhatsApp, tendo uma equipe, ao invés de ter automação e IA. Então, a gente vai entender lá atrás como é que funciona o processo de WhatsApp. Primeiro a gente tinha só o bot, que era horrível aquele processo de bot. E daí depois a gente veio para a automação. E a automação hoje vem com a IA. Talvez vocês não conseguem hoje entender ou percebam, mas não sabem como. Aqui dentro tem o Aderlândio, que também trabalha com IA, que é um mentorado meu, mas ele tem processo de IA também. Eu também tenho um processo de IA. Mas, assim, você entendendo que o bot ele é das antigas. A automação nas respostas deixa o lead afastado. E depois a gente veio com a IA, que você educa a IA para ela ser tão humana que a pessoa pensa que é humano. Então, ali você vai criando o processo de essa comunicação, o lead que entrou, não se perder e você conseguir fazer a conversão ou levar ela para dentro de times. E os times são IA. Então, a IA, Viu? Só não cortando você, mas final do ano, eu implantei a eu IA para o sei, comercial. eu lembro que você falou, mas eu nunca Tá perguntei como é que sendo foi. bacana pra caramba, hein? A tua IA já tá boazinha? Não, não deu 45 dias, já deu? Não, não deu. Já deu. Eu fiz em dezembro, Ah, em dezembro. a migração Então, fiz em dezembro. agora você já tem dados que dá para saber quais as palavras mais faladas dentro do WhatsApp e daí que você consegue ajustar, né? Exatamente. E Então, ela é assim, muito interativa. nossa, quando vocês entenderem, gente, que vocês conseguem colocar o sonho daquela recepcionista maravilhosa que sabe tudo, desde do produto, do histórico da empresa, missão, visão da empresa, você consegue colocar na IA e ela vai de uma maneira sucinta ali, detalhe, na IA você controla o tipo de fala, tá? Se ela é uma fala mais coloquial, uma fala mais informal, mais séria, você consegue colocar todas essas características ali na IA e a pessoa do outro lado, ela percebe e não percebe, dependendo da pessoa, ela não percebe que ela está falando com humano, ela acha que está falando com humano, e isso você ganha várias coisas. Eu vou falar de custos mais um pouquinho para frente, eu quero falar só de dados aqui para vocês. Agora vamos falar de a realidade brutal do último ano. Até o coração as pessoas. Verdade, né? Eu sou do Mulheres do Brasil e eu acompanho a Lu, né? E eu lembro lá atrás, em 2017, a Lu era uma piada. A Luísa tinha uma visão meio maluca e ela dizia: eu, no meu sucessor é tímido e eu vou acabar. Eu quero que continue com o meu legado, com a minha bagagem. Ela botou meio mundo sem dormir 3 dias, 5 dias, 10 dias lá, porque ela queria criar a Lu. E daí o primeiro teste, eu acho que foi feito com a Lu, foi pegar todos os clientes
que estavam devendo, e entrar em contato, e quem ligava era a Lu. E daí a Lu dizia: Oi, Patrícia, tudo bem? Aqui é a Lu da Magalu. Eu estou muito triste com você. Daí a pessoa respondia por voz, com uma ligação: Mas por que você está triste comigo? Eu verifiquei aqui que você está em atraso comigo. O que que eu posso fazer para te ajudar? E a voz, naquela época, lá em 2017, a Luísa treinava com que a IA reconhecesse os dados. Hã? Alguém falou? Reconhecesse os dados da, do lead que estava ligando, né, do cliente ali que estava ligando, não era lead mais, era cliente, e a pessoa dizia, não, eu vou acertar, você consegue me mandar o link, o boleto aqui? E a Lu mandava para a pessoa via o SMS e ficava na linha, vê para mim se você chegou o código. Muito bem, você pode ir na lotérica, e eu quero muito que você me retorne dizendo que pagou. E a pessoa ligava de volta dizendo, eu quero falar com a Lu, eu quero avisar que eu paguei o boleto. E daí, assim, a gente vê a evolução de um monte de outras ferramentas que foram acontecendo, mas a Lu é uma das pioneiras lá atrás que acontecia, tá? Então, assim, eu queria falar muito sério para vocês. No Brasil, a gente tem mais de 25 milhões de CNPJs, muitos sendo desativados por todos os dias, mas muitos sendo abertos. Desses número de CNPJs que são abertos, 87% das empresas ainda usam marketing 2.0. O que é o 2.0? Focado no cliente. Eles não conseguem gerar valor, eles não conseguem gerar uma experiência para o cliente, eles não conseguem nem passar pela fase de humanização, muito menos agora na IA. Vocês sabiam disso? E é um dado que gera também uma questão preocupante na questão de custos, né, de conversão. 3% das empresas, hoje empresário no Brasil, dominam o 6.0. Então, o 6.0, vocês vão ver, eu falei da Luísa, o pessoal é reconhecida, a Luísa não nega palestra para ninguém em lugar nenhum. Ela vai e o valor do cachê dela é revertido para a fundação. Mas o que que ela quer lá? Ela quer brincar com o público, ela quer mostrar a Lu, ela quer mostrar que a Magalu está lá, ela quer mostrar Mulheres do Brasil. E daí a gente vê um exemplo do Adib, onde que um engenheiro da, da Embraer, maluco lá no Japa, falou assim, cara, por que que a empresa brasileira de medicamentos de laboratório, ela não tem uma marca consolidada. Todo ano a equipe lá muda de coisa. E por que eu não faço um avião para eles andarem? E daí ele foi lá e fez um projeto e me apresentou para o João. E o João falou assim, tá, que cor que vai ser? Vamos pegar uma cor que seja agradável, que todo mundo queira. E ele fez todo o estudo e mostrou o avião para o João. E o João e a Carla aceitaram, e hoje é o sucesso que é. Mas aí o que eles vieram construindo? Primeiro, memorização da marca, e daí vem, não sei se vocês estão vendo minha foto, meu vídeo, vamos falar de três coisas aqui. Quando você pensa em alguém que representa a marca, de personalização da marca, você vê o nome da pessoa, depois do nome da pessoa vem a empresa, depois da empresa vem o produto ou os produtos. É uma cascata, é um derrame de autoridade, é um derrame de é, humanização, mais o amor que vai gerando pela pessoa versus a marca, tá? Então, você vai ver algumas marcas que no Brasil hoje é medido uma percentual de 3%. Quando as pessoas começam a avançar nesse percentual aqui de uso do marketing até o 6.0, a conversão dela é maior. Por exemplo, vocês vão ver na área de educação, o Alfredo lá da G4, que trabalha muito na questão da educação para empresários, na parte de gerar história, na parte de gerar valuation da tua história, na parte de gerar conhecimento, na parte de pertencimento. Dentro da G4, você vê todas as vertentes dentro do processo que eu estou falando aqui para vocês. Pertencimento, treinamento, valorização da tua história, que é o storytelling que vocês aprenderam lá na palestra. Vocês vão ver
o pertencimento e, assim como a equipe do João Agib, por exemplo, ele pegou e contratou uma equipe para poder filmar ele o tempo todo e gerar conteúdo. Quanto mais a marca dele é valorizada, mais a G4 vende. Cada ações que ele faz dentro da rua é pensado como que isso vai gerar mais venda, facilitando a equipe de vendas e toda a gestão da parte de crescimento da empresa. E quando você gera essa comunidade, esse pertencimento, as pessoas querem estar lá. Por isso que esse ano vai ser um ano de muitos. A gente está numa bolha aqui, mas vocês vão ver muita gente fazendo clubes, núcleos, que a gente criou lá para a Ilane também, o núcleo de empresárias, mas assim, a ideia é que juntos, você consiga ali colocar as tuas dores, porque empreender no Brasil, em qualquer lugar, mas aqui no Brasil é muito desafiador, e você não consegue contar com muita coisa, então assim, contar para o funcionário pode usar os dados para poder colocar você no pau. No Brasil, no mundo inteiro, não existe o que tem no Brasil na questão trabalhista. Aqui é sindicalizado demais. Então, é muito caro empreender aqui no Brasil por causa da folha. Tem muitos benefícios, muitas regras que o cidadão tem dentro da empresa, mesmo sem trabalhar. A diferenciação de escala, crescimento linear. Linear, você sabe o que é, né? É uma reta, e crescimento exponencial, a gente acaba olhando sempre o gráfico subindo. Então, o marketing tradicional é aquela pessoa que, quando eu falei no início para vocês, quanto você cresceu esse ano, ela não consegue dizer se ela se manteve no mesmo faturamento ou não. Então, ela tem um faturamento baixo, ou sempre o mesmo, e daí, com isso, ela não consegue nem pensar em crescer a verba dela para poder investir mais. Ela consegue ter resultados baixos, ela sempre tem uma média ali de faturamento, então, ou seja, ela fica num platô que tem um vidro na cabeça, ela consegue ver acima dela, mas ela não consegue sair daquele vidro ali. E quando você vai dentro do marketing de 6.0, com a IA, você tem um crescimento absurdo e além de dados, né? Você tem a IA que te favorece hoje para analisar dados, analisar métricas. Antes você tinha um banco de dados absurdo que demorava um monte de dados, de tempo para poder analisar, te contratar alguém bom. Hoje, com um cloud da vida, você consegue pedir para ela gerar várias informações ali dentro e ela te entrega até vendo furos contábeis, só um exemplo que você consegue criar dentro da IA. Além de ter os próprios agentes, você consegue hoje usar a IA para poder analisar dados e tendências e ver se você tende a continuar ou não com esse processo ou deve parar por antecedência. Além disso, você consegue ter outras métricas mais claras, mais mensuráveis e tomar decisões diferentes. Estou indo muito rápido, aí vocês podem falar comigo, tá? Então, qual é o código da diferenciação hoje dentro das empresas? 94% das empresas hoje fazem marketing, mas só 6 delas fazem com diferenciação. E 80% consegue entender o processo de atenção capturada. Então, desses 6%, 80% delas dominam a atenção. Então, se vocês hoje imaginar a atenção que a gente tem dentro do celular, dentro do computador, das mídias de propaganda, se vocês se derem conta, vai ser 80% dessa visibilidade que vocês veem de 6% das empresas que dominam essa diferenciação dentro do negócio de deles. Então, as outras empresas não conseguem nem chegar lá, porque elas estão... Lembra que 87% das empresas elas estão no 2.0? Elas não conseguem entender. Muitos por medo, por achar que a IA vai falir o negócio dela, que é aberto,
ou muitos por receio que é caro. Lembra lá que as pessoas acham que aqui ela tem um faturamento limitado, então ela não consegue imaginar que isso aqui, muitos têm um investimento baixo, e basta ela saber perguntar, basta ela saber lidar com a IA, então ela tem a cabeça tão blindada para contra furo, né, do orçamento, que vai gerar despesa para ela, que ela não consegue nem perceber que isso aqui, às vezes, não tem um valor tão alto de investimento e ela consegue ter um retorno. Quem consegue perceber que isso vai trazer redução de custo para ela, tá saindo lá na frente, navegando de braçada, tá? Muitos negócios antigos, eu sou da roça, tá? Mas tem negócios ainda que se mantêm e não estão no digital. Por exemplo, lá no sul tem muito o folclore gaúcho, né, que é para não dizer folclore, mas a tradição gaúcha, tem muitas casas lá que produzem as tradições gaúchas, que é as vestimentas, as botas, os freios de cavalo, essas coisas, que é passado de geração em geração. Só que assim, se a geração mais nova não está sabendo, ela precisa ter um pai, um tio que comunique. Então, essas empresas lá, elas não estão nem no Instagram, nem no Google, e elas se mantêm no offline lá, trabalhando da maneira delas e existindo, sobrevivendo. É um exemplo de que eu estou citando para vocês que tem outras empresas e outros processos que também se mantêm aí, e eles reclamam que não são vistos, que não são achados, mas assim, lembra, eles não têm atenção, ninguém está sabendo deles. Lembra da disputa de atenção? A gente está disputando atenção hoje num quadradinho de 9 polegadas, de 12 polegadas. Então, assim, os netos que têm que ir lá e dizer assim, vamos colocar no digital, e daí começa a ter um crescimento que eles acabam percebendo que, às vezes, eles não conseguem nem dar conta. Então, o que que o marketing faz? O marketing não vai ajudar ela a entender, tem que ser todo mundo junto, entender a mentalidade do dono, a mentalidade dos gestores, a mentalidade de ser uma empresa familiar, ou se for uma empresa já estruturada, grande, ela precisa entender o que que ela quer fazer. Se ela não quer colocar tráfego, ela precisa entender o que que ela vai fazer no orgânico, que daí é o SEO. Então, precisa entender que ela precisa, talvez, de um site, as buscas vão ser online, mas por mais que ela esteja no offline, ou pouco no online, ela precisa existir numa comunicação que é capaz de ser encontrada online e não presencial mais. Então, o marketing digital, o marketing em si, né, é só uma maneira de comunicar que você existe ou o que você faz. Então, o marketing ajuda a gente a fazer uma atenção qualificada, atrair, né, atenção qualificada, educa sobre, às vezes, um produto tão, mas tão específico, como agora eu estou falando aqui dos produtos gaúchos, né, de vestimenta, de indumentária ou de para animais, que se você não souber detalhadamente a linguagem, a escrita, você não consegue encontrar. O marketing ajuda a trazer confiança e autoridade, né, para o que, que você está fazendo, mas o marketing certo, aqui eu estou falando de autoridade real, com verdade, não estou falando desse marketing que tem muito hoje no digital, dos influencers e das pessoas que fazem uma autoridade de castelo de carta de papel, para não dizer outra coisa, que é aquelas autoridades que postam carro de luxo, que são alugados, casas de uma vista maravilhosa, mas que são alugadas só para o momento de tirar foto ali, mas a pessoa às vezes não está nem tendo condições de pagar aquilo ali. O marketing também ajuda a pessoa a ter a primeira experiência, então, na pandemia, a gente tinha uma diferença muito grande do percentual de pessoas que confiavam comprar online. Na pandemia, isso ajudou para caramba, então, hoje, em média, 80, 85% até dos idosos preferem comprar online do que comprar presencial, eles aprenderam a comprar online. E as empresas que entenderam esse processo de que elas podem estar vendendo online, seja por uma maneira e-commerce, seja através do
81% das pessoas que estão vendendo no WhatsApp, seja da maneira que for, ela consegue também gerar posicionamento da sua marca e uma comunicação recorrente, porque muitos dos produtos dá para ter recorrência. Muitas empresas, às vezes, fazem um produto maravilhoso, mas elas não conseguem entender que ela gerar dentro dos clientes que compram dela uma recorrência, uma recompra, porque não é pensado em como que aquela pessoa pode ficar fiel à marca e comprar de novo. Então, é toda uma maneira de ela passar pelos tipos de marketing, entender como é que ela gera uma comunidade, como é que ela gera um pertencimento para poder ali dentro ela ter uma recorrência e daí com isso o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ela tem uma redução e ela consegue vender mais. Porque o leilão, o tráfego, cada vez entrando mais empresas dentro da comunicação para disputar essa atenção no quadradinho do celular, ou do computador, ou da TV, mais caro vai ficando o custo desse lead, né? E daí, quando você consegue criar comunidade, você consegue baixar esse custo do CAC. Tudo bem até aqui? Experiência e confiança. Vamos aos números aqui. 68% param de comprar por má experiência. Quando a gente, isso é dado, quem é psicólogo aqui vai saber falar melhor essa linguagem do cérebro das pessoas, nosso, né? 68% das pessoas, quando tem uma má experiência, elas falam, e tem uma brincadeira que é 5,55. Se a gente tem uma má experiência, a gente fala para até 55 pessoas. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala até cinco pessoas. 32% param de comprar, param por encontrar opções melhores. Então, assim, eu tive uma experiência ruim, agora eu parei e eu preciso comprar, sei lá, algo que eu consuma recorrente. Eu vou buscar outra maneira, a substituição para fornecedor daquele produto, aonde que eu consiga ser melhor atendido. E às vezes eu sou bem atendido, eu conto que estou comprando com você porque eu fui mal atendido no anterior. De dura ainda. E quando a gente tem um processo de comunidade, a gente chama de evangelizadores das marcas, quem é Apple, por exemplo, tem toda a comunicação, confia dentro da marca. Então, assim, você compra o relógio, você compra o anel, você compra o tablet, você compra o computador, você tem todo o arsenal de comunicação integrado e quem é Apple está sempre ansioso para saber o lançamento dos próximos para trocar, porque você está dentro de uma comunidade, numa bolha de pertencimento ali. Tantas outras comunidades também, de outros produtos, também têm esse processo. Então, quando você está numa roda, se te faz bem, você acaba indicando. E você compra muito mais do que alguém já percorreu a estrada. Então, se alguém já fez o processo, já passou por esse processo, a gente acaba comprando sempre confiando mais. Então, esse processo aqui de confiança, vocês vão ver no processo no digital, que são, em média, 13 perguntas, né, que a gente faz para montar uma página de venda, Big Idea, promessa, para quem é, para quem não é, os pontos, qual é a transformação que tem uma oferta, vai vender um curso, um produto, e daí lá embaixo tem uma série de depoimentos. Quando é um produto que não tem depoimento, existe até ferramenta que a gente vai lá e coloca, pede depoimento digital, online, que nunca existiram, e vem esse depoimento em forma que a gente pede ali com a ideia, e a gente acaba colocando nas páginas, por quê? Para gerar a credibilidade de que alguém já comprou e tenha a prova social. Então, tanto no físico, quanto numa comunidade, quanto nas rodas de amigo, quando você indica, você acaba tendo a grata satisfação de trazer mais alguém para a tua roda, e a pessoa acaba confiando em você e ficando, como é que diz assim, mais confiante em lá em adquirir. Quando a gente faz propaganda, por ter maus profissionais, como é que eu vou dizer assim, pessoas que acham que aquela comunicação ali, ela está arrasando, para não dizer outra coisa,
você faz uma propaganda na TV, você faz a propaganda no outdoor. Em São Paulo não pode ter mais outdoor, mas é, as pessoas olham e pensam, acho que não é bem assim. Então, assim, 8% só que acreditam em propaganda tradicional. Esse é um dado que é interessante a gente olhar versus o digital, tá? O que é tráfego orgânico? Vocês têm um negócio de vocês, vocês têm a, a comunidade de vocês, mas aí o que é o tráfego orgânico? É toda o conteúdo que vocês produzem para as redes sociais, toda a comunicação que vocês produzem dentro de rodas de que vocês pertencem, toda a comunicação que está dentro do site de vocês, toda a comunicação que vocês estão gerando ali de SEO, que é artigos, que é algo que vocês estão descrevendo melhor o produto de vocês, e ali as pessoas conseguem ler, conseguem ver vídeo, conseguem é, acompanhar e não tem, não, você não atacou ela, elas chegaram até você e elas começam a acompanhar o que vocês estão fazendo. Então, hoje, dentro da comunicação orgânica, tem uma série de pontos que você pode estar fazendo para o teu produto, sem botar a parte ads, que é a parte de tráfego. Então, você vai estar trocando o teu bolso pelo teu tempo. Então, você vai estar gravando vídeos, você está trocando o dinheiro do teu bolso pelo teu tempo e assim atraindo mais pessoas para o teu negócio se você for a carinha, o João Adiba do teu negócio, por exemplo, ou a Luísa Trajano do teu negócio. Você tem conteúdos, principalmente no YouTube, que ele é um conteúdo que fica muito mais tempo, e também ajuda no SEO do Google. Quanto mais conteúdo você vai colocando lá no YouTube, seja no short, que é aquele pequenininho de 1 minuto, um título bem desenhado e mais o vídeo no canal do YouTube, você tende a trazer mais leads qualificados e fiéis para você. Você consegue controlar quantas pessoas visitaram, quantas pessoas acessaram, isso gera todo um histórico. E se você tem site, você consegue colocar o pixel e ver quantas pessoas entraram lá e fizeram. Você pode fazer um remarketing, daí vão para cá. Eu não tenho tempo para gravar vídeo e tudo mais, eu vou pegar e vou fazer algumas coisas, vídeos prontos para poder gerar tráfego. Então, eu vou gerar tráfego para um tipo de persona, um tipo de pessoa. Por exemplo, vou pegar minha loja aqui. Eu tenho junto com o Lu, eu tenho a loja de carne. Então, eu só vou vender AAA para pessoas que gostam de carne premium, para churrasco. Chorizo, entrecô, costela janela, tem mais de 15 tipos de picanhas, é, o aguil, esse tipo de carne. Eu vou achar esse público de gostos, porque o ticket é mais alto, que queiram ter essa experiência de ter uma carne de qualidade dentro do seu churrasco ou dentro da sua casa, seja para fazer no air fryer, porque é 100% de aproveitamento, é uma carne macia, uma carne diferenciada com gosto e sabor diferente. Então, é um tipo de anúncio que eu vou fazer para uma persona específica e para um tipo de classe de faturamento que eu sei que eles possam estar recebendo e com isso eles já veem valor no que eu estou ofertando. Mas daí eu estou atacando ele. E assim, tráfego, quando você fica só no tráfego, é a mesma coisa que você fazer uma fogueira com gasolina. Se você não quiser, não conseguir colocar mais gasolina no fogo, morreu, para tudo. Então, o orgânico, eu adoro o orgânico. Se você aprender a trabalhar o orgânico, você consegue perceber que o tráfego seu fica mais rápido, mais fácil, e você consegue encontrar a persona mais rápida do teu produto. Só que daí é um jogo de parte orgânico e parte no tráfego. O tráfego muito mais para um remarketing, um tráfego muito mais assertivo. Quais são as ferramentas hoje que a gente pode ter de tráfego? O Meta, que era, e o Google, que sempre foram, né, de maior, e o TikTok está batendo, muito forte agora para quem vende produtos físicos. Então, o TikTok para você fazer live lá no orgânico, live shop, e dentro do Ads gerar tráfego pago,
você acaba tendo um custo de lead muito mais em conta do que o tráfego, o lead do Google e do Meta, tá? Tem um detalhe, quem vem do Google sabe o que quer. A pessoa coloca lá no Google onde tem um advogado que cuida das empresas trabalhista, enfim, vai achar o escritório lá da Patrícia, por exemplo, na região dela. Por quê? Porque ela tem um Google e quando ela botar lá, esse cara, quando chegar no escritório dela, ela já está com dor. Ela só quer saber se você está no balcão para vender para ela. Quando você não tem nenhuma dessas ferramentas aqui, um site institucional, um blog, alguma coisa para poder gerar tráfego, você tem que gerar daí tráfego para o WhatsApp, mas tem que entender que humanamente você não vai conseguir atender. É muito mais fácil você acompanhar que tipo de conversa está tendo por uma ferramenta de IA. Então, você pode até gerar tráfego para o WhatsApp, mas você tem que entender como que vai controlar isso e como que você vai gerar um fluxo de comunicação para esse lead que chegou pelo WhatsApp seu. Então, assim, o que é o tipo de conteúdos que a gente estava falando aqui em cima? Se você vai gerar conteúdo hoje para as suas redes sociais, que tipo de conteúdo que você vai estar gerando? O que mais está hoje em moda é você gerar algo que as pessoas se divirtam, mas também você acaba pegando os dados dela. Vocês estão vendo que muito das comunicação hoje, vocês podem olhar alguns perfis, e eu até tenho um no meu perfil, que fiz uma aposta com um cliente meu, que ele não queria postar B-roll, que é aqueles vídeos B-roll, que é um videozinho de até 15 segundos, você coloca uma tarjeta, tipo 7 dicas de não sei do que, e daí você força a pessoa a ler a legenda para saber quais são as 7 dicas. E daí eu estava dentro do planejamento do cliente e a equipe resistente falou assim, mas você está indicando para fazer para nós aqui e você não está fazendo. Eu disse, mas eu vou fazer e vou provar para você que funciona. E eu não vou postar por X tempo. E eu não postei por 60 dias, vou fazer postagem agora no meu Instagram. E eu postei 3 B-roll, um que eu estou palestrando de cinza, está em mais de 205 mil visualizações e me gerou 1.000 seguidores. E daí eu peguei os dados e mandei para o escritório e agora eles estão calados a boca lá fazendo B-roll, porque daí ali você consegue gerar conteúdo informativo e compartilhável, mas é uma brincadeira que dá para você fazer. Dá para fazer de todos os negócios. Então, assim, quando você cria conteúdo informativo no teu site, no teu blog, nas tuas redes sociais, seja em forma de escrita, que é esse tipo de B-roll, ou através de reels, que daí você vai colocar a cara na tela ali e fazer, você vai conseguir com que a pessoa entenda o seu produto, o seu diferencial, se conecte com você, e queira estar dentro da tua comunidade, queira andar junto com você e aonde te encontrar a pessoa ou a empresa, ela vai, às vezes, até repostar e marcar você. E se você tem uma equipe ativa, ela vai repostar e você vai gerar uma conexão memorável para ter esse lead para você. Então, as pessoas hoje estão muito mais na comunicação e só de você curtir como marca. Vocês já viram os Instagrams das marcas se comunicando nos comentários? Alguém Alguém estava andando de skate, caiu e ralou o joelho. Daí ele estava com um videozinho, eu vi esse videozinho, e daí embaixo nos comentários, no texto, falava assim, putz, ralei meu joelho num tombo que não imaginava que doía tanto. Quando era criança, parecia que não doía tanto. Mas também me trouxe a memória do metiolate. E daí várias marcas entraram lá dizendo, não, o metiolate existe. O próprio Instagram, metiolate, é da marca, não lembro que marca que era. Não, volte nos usar, agora ele não arde mais, não precisa soprar. Daí outra marca entrou lá e falou, nós somos o Gelol. Ah, e daí outra marca entrou lá que era um spray laranja, que eu esqueci o nome. Tem o Gelol e tem o... Então, as marcas, hoje, elas estão muito ativas
dentro dos comentários, dentro dos videozinhos que você faz, comentando e se degladiando com as outras marcas, respondendo. O iFood é divertida, às vezes, a resposta que eles dão em alguns comentários. Então, esse tipo de estar atento da tua marca, ver se tua marca está dentro de um vídeo de outras pessoas, também é uma maneira de você marcar presença. Então, não é só conteúdo de você despejar lá, é parar um tempo e dizer assim, cara, eu vou futricar hoje na internet, vou ver o que está acontecendo e vou comentar com o meu Instagram da minha marca, num comentário legal, um comentário que gere que alguém venha até mim. Então, isso também é uma maneira de você trazer gente para a tua marca, tá? Todas as perguntas que geram, às vezes, nos posts, eu vejo um monte de empresa que faz posts legais, conteúdos bem dentro dessa nova tendência, mas daí você vai ver um monte de comentário e nenhum respondido. Dói. Por quê? Porque ali tem uma maneira de você responder, uma maneira de você entreter. Então, cuidado com o tipo de empresa ou o tipo de equipe que você contrata, aquela equipe que entra às 8 e sai às 18, que não tá ali, sabe, respondendo. Se você olhar o Instagram do João, da Carla, da Cimed, do Super, porque cada linha de produto deles lá tem o próprio Instagram, vocês vão ver que tem um comentário, eles já estão respondendo, mas sempre de uma maneira mais, é, como é que eu posso dizer assim, da maneira que eles estão criando essa identidade, seja informal ou formal. A equipe do Carmed, cada lançamento que lança, a criançada está lá, as guriazinhas estão lá querendo ter esse trem aí de Carmed, e eles estão lá respondendo, eles estão lá interagindo, então tem a filha, a mãe e a avó querendo estar lá para poder responder. Eu vi um comentário outro dia, a minha neta quer muito tal de uma Coca-Cola lá. E daí a equipe respondeu, ele era limitada. E daí a vovó respondeu ainda, mas minha neta quer, o que eu posso fazer? E daí a resposta foi, vou lhe chamar no privado para ver o que consigo fazer para sua neta. Então, tipo assim, talvez a menina não conseguiu a Coca-Cola, o carmel da Coca-Cola, mas deve ter recebido um kit um kit Media Kit lá de, de Carmed, que criou uma memória para essa menina que ela não vai esquecer, mas ela, talvez não teve o Coca-Cola, entende? E para quantas amiguinhas na escola vão querer estar comprando para poder, por causa desse presente? Quando a gente está pensando no que a gente vai fazer de conteúdo, a gente tem um tema central. A gente tem que pensar em 3 tipos de dores que a gente vai estar colocando naquele resolução daquele produto, aquele post, e a gente vai entender quantos criativos dá para gerar. Mas aqui eu estou falando uma linguagem mais techniquez, então aqui já entrou a professora, tá? Não sei se vocês querem saber muito mais disso. Mas assim, quantos conteúdos mensais você pode gerar? Qual é a pauta? Quais são o tema central? Então, você gera um mapa de dores que você vai estar falando, para cada dor você gera um tipo de conteúdo, ou às vezes até 3 conteúdos para cada dor. E às vezes, ao mesmo conteúdo que foi gerado, você tem maneiras diferentes de fazer. Por exemplo, eu estou usando a Patrícia aqui porque eu mais conheço, tá? Então, eu vou pegar exemplo vou pegar a Sandra é terapeuta. A Sandra quer falar sobre trauma. Vou falar um trauma meu. Quando eu morava lá na fronteira, eu caí no Rio Uruguai. E eu tinha um medo desgraçado de nadar. E eu não sabia do porquê. Até que eu fui aprender a nadar, eu quase matei meu professor. E daí, quando eu entrei na piscina e comecei a nadar, eu lembrei desse episódio. E eu precisei ressignificar esse afogamento no Rio Uruguai, que a água lá é bem turva. E, por exemplo, ela vai falar dessa dor. Quem teve problema de afogamento na infância, ela vai gerar, entendeu a dor. Ela vai gerar esse mesmo conteúdo de resposta, ela pode gerar em vídeo, ela pode gerar um B-roll, e ela pode gerar um artigo para colocar por escrito no blog dela.
Então, o mesmo conteúdo, o mesmo tema, ela pode gerar 3 conteúdos diferentes. Ou ela gera um Reels maior de 3 minutos, depois ela gera um pequenininho de 1 minuto para colocar no short do YouTube, no TikTok e no Facebook. Então, mesmo a dor, ela gerou ali 3 tipos de conteúdo, 3 formas de entregar para pessoas. Quem lê, gosta, vai ler no blog, e quem vê vídeo curtinho mais rápido, que tá pessoas que não conseguem nem ver, escutar o WhatsApp na velocidade normal, elas também vê vídeo muito mais rápido, e quem gosta de ver vídeo mais longo também vai querer ver o Reels lá um pouco mais longo. Então, assim, é uma maneira que você pode trabalhar 3 dores. É só um exemplo aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais, depois eu posso estar falando com vocês no privado de cada um. Não sei quem é que vai colocar um negócio aqui na sala para a gente ver. Os elementos que a gente vai estar falando para poder doutrinar a pessoa dentro do teu negócio. Quebra de crenças, inimigo comum, autoridade, urgência, linguagem proprietária, storytelling, que daí é o que vocês viram lá ontem da Sandra passando, mas todo produto, toda linguagem, subproduto dá para você gerar. E daí o último ponto é a call to action. Então, quando você está fazendo um conteúdo, pensando no conteúdo, hoje com a IA, todos esses pontos aqui a gente consegue colocar dentro da IA, colocar o produto, ela consegue gerar ideias ali, não vem pronto. O agente vai demorar um pouquinho para ele estar pronto para poder apresentar para você. Mas com o tempo, teu agente fica melhor para te ajudar. Mas tem IAs hoje que você colocando esses pontos aqui, não precisa ter todos, mas o mais importante é o último, você consegue gerar conexão com o conteúdo que você vai estar gerando para comunicar teu produto, ou teu serviço, ou tua empresa, tá? Então, são pontinhos que você colocar na IA e pedir para que você quer fazer, ele consegue gerar para você. Tudo bem aqui? Vocês estão acordados? Eu não estou vendo vocês, está só vendo bem pequenininho aqui. Sim. Tá bom, daí vamos falar agora da inteligência artificial. A inteligência artificial, como no Brasil tem uma pegada muito... como é que eu posso dizer assim? É uma pegada muito do governamental, que o governo é o pai tem que dar conta, então hoje o pai tem que dar conta na Bolsa Família, não sei o quê, veio uma enxurrada de gente dizendo que não ia usar a IA porque a IA tira trabalho, a IA sequestra a empresa, a IA frauda, a IA vai saber o que eu faço na minha empresa, vai roubar meus dados, vai roubar minha ideia, e com isso aquela taxa lá de 87% aqui das empresas que não evoluíram na comunicação, muito menos na adesão da, do marketing. Então, assim, o marketing 6.0 tem a inclusão das IAs. As IAs hoje ajudam a gente a criar conteúdo. Tem N IAs hoje, tem uma ferramenta chamada Future Lab Tools. É um aquário de IAs categorizada, que tudo que está saindo eles acoplam lá. E lá tem atalho para você pegar IA que você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente está só citando 3 tipos de IA. O GPT, ele é muito mentiroso, tomem cuidado. É muito pobre o discurso dele. Eu prefiro muito mais usar o Claude e a Manus do que usar o GPT. A Gemini é do próprio Google, é muito boa. Mas vocês estão vendo aqui minha tela? Aqui embaixo eu tenho o Perplexity. Quem tem conta Vivo, eu recomendo usar Perplexity, porque eles têm 1 ano de graça. A Perplexity, ela é uma IA que pesquisa livro e conteúdo científico. Então, por exemplo, a Sandra, que ela é terapeuta, ela consegue buscar livros em outros idiomas, em outros países, ou em bibliotecas maravilhosas, pesquisando dentro da Perplexity o conteúdo que ela quer pesquisar. Então, não é conteúdo que vai gerar conteúdo para você, é pesquisa. Você tendo a pesquisa ali, os dados, números que são reais,
daí sim você vai dizer assim, beleza, baseado nesse conteúdo aqui, eu vou baixar, e agora eu vou ir dentro da Cloud, dentro da Gemini, ou dentro da Manus, e eu vou pedir para gerar 15 reels para mim subir no prompt, para me gravar, 20 carrosséis de até 20 páginas cada um. Então, eu, baseado nesses dados que eu tirei do Perplexity, eu alimento a outra e daí eu gero conteúdo para poder gerar o conteúdo que eu quero fazer. Então, a Perplexity é uma ferramenta de IA científica e ela não mente para você. O GPT mente muito. Por quê? Porque tem muita gente alimentando, não sei que base que é, mas ela tem dados não reais. Então, eu não gosto muito do GPT por causa que ela mente. Ah, se eu fiz o conteúdo, eu criei lá a minha busca, eu mandei para a Mano gerou o conteúdo dos meus carrosséis. E agora? Tem duas maneiras de você fazer. Ou você vai para a Midjourney, se você vai fazer mini videozinho para fazer um B-roll, ou você vai para a Dali, ou você vai para o Canva, ou você vai para o Gemini, que também gera a imagem, a Cloud também gera a imagem, e daí você tem o carrossel com uma ou duas imagens ali, o resto é texto para você postar, e programa um mês de conteúdo, postando dia sim, dia não, um carrossel. Daí, no intervalo, você vai postando os teus B-roll. E daí, assim, você tem um mês de conteúdo gerado em 5 minutos. Só vai ter paciência de fazer a programação de postagem nas suas redes sociais. Ah, tem como facilitar? Tem. Daí você pode usar um MLabs ou um Ethos da vida, que você sobe o teu conteúdo, atrela as tuas redes sociais e programa todas as suas postagens e no, vai cair no Meta, né, que é Insta fez, no TikTok, no LinkedIn, no Pinterest, no YouTube e no Google Meu Negócio. Desativar a câmera. Tem alguém pedindo para desativar a câmera? Não entendi. Quando você tem um anúncio do Ads, se você atrelar a tua conta Ads no Manus ou na Cloud e pedir para ele, baseado no que você quer, nesses pontos aqui em cima, você consegue pedir para ele gerar anúncio, ele gera anúncio para você lá. E daí o Meta, que ele está sempre observando o que o mercado está fazendo e o que está roubando a atenção dele, ele foi lá e gerou a própria IA. Então, hoje, na própria Meta, você consegue pedir dados lá, ele próprio gera com a fonte dele a arte e a copy para você fazer anúncio. Mas ele gera uma gama de variações, mudando uma palavra, duas palavras, e você vai fazer teste e depois ele próprio vai desligando os que não performaram. Então, hoje a IA, ela está muito mais rápida e mais fácil de usar dentro do Meta para fazer anúncio, e com isso a gente para de necessitar de gestor de tráfego. Então, a maior barreira hoje é você construir a tua conta bem qualificada dentro do Ads. Feito isso, você vai precisar da IA e os pontos que você vai querer para o teu anúncio lá sair da maneira que ele quiser, com a fonte dele, as imagens que ele vai estar gerando. Às vezes ele gera imagem com um erro. Você tem algo muito específico, ele gera com erro. Mas daí você fala para ele, ó, vou ter que substituir tua imagem porque tá com erro. Daí você sobe uma imagem, ele aprende contigo e depois ele não faz mais erro. E daí quando você pede dados para o Meta ali no tráfego, você consegue analisar melhor, ele consegue te dar métrica, tendência, várias coisas. Ou você vai para dentro do cloud e ele te gera outros tipos de relatório, ou dentro da Manus também gera outros tipos de relatório para você tomar decisão se você vai investir mais, se você vai parar, se vai ver que leads estão chegando, se é qualificado ou não é. E dentro do Meta tem a possibilidade de você colocar o chatbot. Então, o atendimento ali dentro do WhatsApp, desculpa, do Instagram ou do Facebook, no NaviChat ali, no suporte, você consegue hoje colocar o ManyChat, ou consegue colocar outras ferramentas concorrentes com o ManyChat e ter todo o atendimento primário. E daí, depois de 24 horas, migrar para dentro do teu WhatsApp, e daí lá dentro do teu WhatsApp está toda a configuração dos teus funcionários
IA que vão fazer toda a parte de qualificação desse lead até a conversão. A conversão pode ser humanizada ou a conversão pode ser 100% na IA. É uma maneira de você maximizar os resultados, é uma maneira de você hoje não depender desse custo que você teria de pelo menos 4 funcionários aí ou terceirizado, você consegue fazer hoje de uma maneira inteligente sozinha. É só ter foco que você consegue segmentar o teu negócio e fazer. Com a IA, você consegue hoje fazer toda a segmentação preditiva, ou seja, você consegue identificar qual o lead que você tem e dizer o que quer mais dele. Dentro do Meta Ads, dentro do Taboola, dentro do Google, você consegue hoje identificar com a ajuda das ferramentas externas ou as que estão integradas dentro da ferramenta lá do Meta Ads. Vídeo e áudio hoje, putz, eu não sei, quero gravar, não quero gravar minha imagem, eu preciso fazer cabelo, preciso fazer maquiagem, eu preciso me vestir. Você grava um vídeo com a roupa que você quiser, sobe hoje dentro da VO3 e fala assim, VO3, esse aqui é a copy, eu quero um vídeo com essa moça aqui. Ele vai produzir o vídeo para você, você baixa, sobe dentro do CapCut e fala assim, ajusta os olhos. Daí você, ao invés de estar olhando, você pode até gravar olhando para baixo. E no início do vídeo você olha para a câmera e no final você olha para a câmera. O resto você pode estar gravando olhando só para baixo. E daí quando você sobe dentro do CapCut, ele ajusta os olhos e parece que você está olhando para a câmera. Então é só uma maneira de você entender que hoje não precisa de muita coisa, não precisa de estúdio, porque a própria IA hoje ajusta algumas coisas. Quando a gente estava fazendo o livro lá da Eliana, muitas das meninas ficaram, ai meu Deus, tem que mandar foto, não tenho roupa, não sei o que, não sei o que. A gente passou uma noite, trocamos a roupa de todas elas na IA, a maioria ficou maravilhosamente linda dentro da IA, e foi as fotos que foram para dentro do livro, perpetuado dentro do livro, 100% feito na IA. A minha foi uma dessas, fiquei com uma roupa linda. Eu lembro. Então, assim, Eu tinha roupa, mas eu estava com o olho todo fora do foco. Nós arrumamos o meu olho, né? Eu lembro, Gi. então, assim, eu quero falar assim, se vocês querem hoje ter um negócio e terem resultado, basta você dizer assim, beleza, qual é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5? Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Primeiro tem que praticar o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e querer fazer. A segunda é que não quebra. Não quebra, gente. Vai por mim, não quebra. A terceira é, maravilhosamente, você começa a perceber resultado em 40, 45 dias, e você quer fazer mais, você começa a faturar mais, você consegue ter controle do teu negócio, porque você consegue saber o que produto você está vendendo, para quem você está vendendo, quanto você está investindo, qual é o CAC, qual é o CPL, todos os dados você consegue ter do teu negócio, e com isso você vai ver se você está crescendo ou está declinando. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é assim, você está estudando o mercado que você quer fazer, quer atuar, ou ele já te excluiu? Dona Valesca. Eu estou lembrando do título da primeira palestra, que era Se você tem noção Adriana, de como o negócio tem você, e minha cabeça está aqui resgatando. Muito bom. Sandra, você vai continuar no panfletinho impresso ou a gente vai vir para o digital? Eu já faço alguns vídeos assim, mas na loucura, na minha cabeça. Mas você está dando uma aula aí que eu estou apavorada aqui. Eu não entendo nada, menina, nada. Mas é coisa que eu preciso me inteirar, né? Com certeza. Gi, Patrícia, Para mim é um caminho sem volta, né? Eu faço minhas suas palavras, né? Como eu disse lá, lagarta não volta a ser lagarta, né? Não, não volta.
E assim, a hora que a Sil estava falando, né, de você ser desafiada, nesse processo aí que nós fizemos juntas do lançamento, eu nunca gravei tanto vídeo, acho que foram uns 80 vídeos, né, Si? Em prazo aí de 30 dias. Mas, Mas a assim, Patrícia, gente, ela é aquela pessoa, é a pessoa mais gostosa de trabalhar. Ela é sob comando. Patrícia, tem que gravar assim, assim, assado. Ela ia lá e gravava e eu, meu Deus, vinha muito rápido as coisas. Então, você não precisa ter esse medo. não, hoje eu faço vídeo, e assim, na época, né, quando ela me colocou nesse desafio, eu era aquela pessoa que eu tinha que me maquiar, eu tinha que me produzir, imagina, que eu ia nem de manhã eu não fazia. Hoje é na minha cama de pijama, eu tô agora de pijama, ó. Eu faço com essa roupa, na minha cama, sem, né, põe um filtro para também não ficar tão feio no negócio, né, mas foi para mim uma libertação, de desafio. E criatividade, né? Porque 80 vídeos haja criatividade. Mas, assim, vale a pena, porque o saldo dele é muito positivo, né? Não, para você também se desenvolver. Agda, me fala um pouquinho de você, que eu ainda não escutei o que você faz. Eu coloquei o vídeo e. Oi, tudo bem? Eu trabalho no Oi. financeiro da Bioseg, que é no mesmo segmento da Silvia, da Silvia não, da Simone, perdão, que nos convidou, né? Que ela estava no evento. Então, a gente foi lá prestigiar ela e eu faço a área financeira de uma empresa que ela faz mentoria também. Ai, que massa. A Simone, eu me identifiquei muito com a Simone, porque assim, eu falo, eu tô com bigode chinês, mas eu não tô me importando muito, não. Porque quando eu era no mundo corporativo, eu trabalhava em logística, né? Então, sorrir gerava um monte de sabores, um monte de problema para mim. Então, eu ficava muito séria e trabalhava com logística, né? Então, 90% do meu time era masculino. E a gente fica mais rígido, meio militar, assim. E quando eu saí, eu não lembro se você estava lá, mas, assim, na palestra da Japa, da Grazi, ela mostrou o livro lá da Benebral. E eu contratei um fotógrafo quando eu saí do mundo corporativo para tirar fotos, e o cara me esculachou. É o Thiago Brunet. Não, Thiago Bruno, que é um cara, um negão, que tira foto da Ana Maria Braga, várias celebridades. E eu gostei do trabalho dele, agendei, fiquei esperando, e quando chegou lá no estúdio com um monte de cabide de roupa assim, o cara mira a câmera assim, uma, duas vezes, olha para mim, um cara bem mais alto do que eu, e fala assim, não consigo te ler, você não está deixando eu te ler. E, e daí ele mandou eu assistir os TED da Benebral. Mas assim, a Simone, ela tá, a Simone, eu acho que você que acompanha dia a dia, ela tá outra pessoa, toda mais aberta, e ela ficou linda lá no palco, a mãe dela vendo, e daí a gente tá até com o desafio de levar as meninas do núcleo para a Europa, que a revista Empreenda tem, outros projetos têm, e daí ela, não, se a Simone vai, eu também vou, eu quero ver minha filha Que lá bacana. fora. Mas a Simone, para mim, e daí por que eu tô falando dela? Porque eu falo, ela tá também mais sorridente, mais aberta e se permitindo. Dona Eliane Rosa, cadê tu? Eliane? Estou aqui, é que eu estou te escutando e fazendo a mudança, organizando alguns papéis. Quantos papéis, meu Deus do céu? Ai, papel é bom botar fora. Não, estou jogando fora, já são 8 sacos. Ave, É muito papel, muita coisa que a gente guarda, né? me conta como é que tá o processo de você pós-evento e nesse processo do livro Ah, e assim, eu modifiquei bastante em relação pós o livro, né? Eu acho que depois da escrita do livro, eu tive um período que você disse que eu fiquei 4 meses parada.
que estavam diversas coisas que estavam acontecendo, mas a escrita do livro me deu um novo norte, né? A sua monitoria também, né? Depois também da apresentação lá, a gente percebe que a gente consegue fazer, que a gente tem que se movimentar. E eu estou aqui literalmente jogando todas as coisas fora, porque eu falei que eu começaria uma vida nova. Então, mudei de apartamento, mudei diversas coisas, Tá joguei. namorando, tá tratando putz. Sim, tratando da cutis, do cabelo, como diz, né? Doei, acho que 80% das minhas roupas. Eu falei, eu preciso começar algo novo, já estou nos 50 anos, e tem coisas que a gente precisa mudar e urgente, né? Acho que eu demorei muito tempo, né? Devido a muitas coisas que aconteceram, eu fui achando que estava bom o que eu fui conquistando. Mas eu acho que a gente precisa conquistar muito mais, né? A gente pode conquistar muito mais. É como eu coloquei lá no grupo para vocês. O financeiro pode limitar as tuas realizações, mas a tua ambição vai determinar onde que você vai chegar. Então, qual é a ambição de vocês? A Eliane Rosa, ela entrou aqui com cabelo com coque aqui em cima e dizendo que ela queria atender mais mães atípicas, que estava tudo bem e que ela só ia ver como é que ia receber. Depois ela deu um sumiço, ela voltou com o ombro aberto, falando assim, não quero mais atender lá, eu quero agora ganhar dinheiro. Eu quero trabalhar assim, assim, assado, eu já tenho demanda, eu quero só subir e fazer isso e aquilo. Então, assim, você acaba percebendo que tem portas que você tem que dizer não e fechando, mas muito nessa percepção quando a gente está junto com outro grupo. E a gente tem que se valorizar também, né, Sil? Muitas vezes a gente não percebe a capacidade que a gente não se valoriza. Então, nessa minha mudança, eu olhei para mim e falei: eu sei isso, sei aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. As pessoas precisam me valorizar, e dentro de 2 meses, algumas mudanças aconteceram drasticamente devido à minha postura. Então, assim, a minha postura fez com que as pessoas também visualizassem quem realmente eu sou. Né? Tive reajuste de salário, recebendo em euro, fiz a palestra, né? Coloquei alguns nãos em algumas pessoas que realmente eu deveria colocar. Então, a gente precisa, às vezes, colocar limite e acreditar na gente, né? Se a gente não faz isso, as coisas não acontecem. Mas, assim, eu lembro que a gente fez um exercício do espelho, lembra? Sim. Uhum. E a Patrícia foi a primeira que fez. E daí você teve muita dificuldade de fazer, você não aceitou fazer no dia, se não me engano, você não aceitou fazer no dia. Não, eu lembro que eu olhei e critiquei ou falei alguma coisa sobre É uma foto de verdade, uma mulher ela, empoderada. Você ó, para quem entendeu? Eu não falei, está nossa, aqui, eu não gosto disso porque parece que fica meio vulgar, né? Olha para você ver como a gente coloca uma crença limitante, porque a gente vem de uma cultura que você, né, igual eu disse na minha palestra, né? Meu pai dizia que a mulher, minha avó também falava sobre algumas coisas, dependendo da postura que você tinha. Então a gente cria algumas coisas que a gente não é capaz. E aí, quando você tira tudo isso, você fala: meu, eu sou muito capaz. Eu consigo fazer diversas coisas, mesmo errando, mesmo aprendendo, mas a gente tem que fazer, né? só para nivelar as outras meninas que estão aqui, a Valesca e a Agatha, e talvez tenha mais gente que não estava no processo. Quando a gente foi trabalhar foto para o livro, então eu peguei as fotos no Pinterest do arquétipo governante, mulher, e mandei para elas escolherem uma ou duas poses para a gente gerar o prompt. Gerando o prompt, pegar as fotos delas e, como diz a Patrícia ali, a gente criamos a pose dela lá nas fotos. A Eliane tava tão numa redoma, numa bolha, que Fechada. quando ela viu as fotos, ela mandou uma bíblia dizendo que aquilo ali era vulgarabilidade, que ela não se via posicionar daquele jeito. Nossa. Eu fui a pega para Cristo ali, porque foi justo a minha foto que foi lá. E ela falou, tá linda, mas Sim, eu acho que você tá é muito sensual. maravilhosa! Amei a sua palestra, você, assim, incrível, viu? Olha, e a sua postura, Eu falei, gente, que mulher é essa? Ai, meu Peço Deus. Que a desculpa, gente viu? aprendeu Pode. uma com a outra ali, né? Sim. E daí ela me pegou, gente, eu sou mentora, então tem dias que a gente não pode ser boazinha. E daí eu comecei a entrar e tentar identificar a dor dela,
e quando a gente fiquei, eu comecei a fazer esse exercício do espelho. E ela travou, ela não conseguia dizer o Ho'oponopono. Eu posso, eu consigo, eu mereço, me perdoo. E ela não conseguia dizer isso. Mas, assim, quando ela conseguiu, os ombros dela abriram, enfim. E eu acho que ela se assustou com ela mesma. Então, Na essa lei... verdade, a gente se conhece muito pouco, né? A gente não tem tempo para se conhecer. Então, a gente vai aceitando o que os outros falam, que acaba sendo mais fácil, né? Mais cômodo, né? A gente vai acabar entrando dentro da forma, né? As pessoas vão dando a gente numa forma e a gente vai entrando na forma e acaba não saindo dessa forma. Quando a gente Exatamente. rompe as portas, as barreiras. Só que o corpo pede explicação, a vida traz a conta, aí chega uma hora que tem que entrar no casulo, né, Gi? Não tem jeito, não. Verdade. Valesca, de 0 a 10, o que você fala do processo aqui e do evento? Olha, eu não tem como não dar 10, porque Pode dar 8, né? o evento de sábado para mim foi muito enriquecedor. Eu cheguei através da Patrícia, e foi muito legal, porque eu conheci muitas pessoas novas, até tem algumas que estão aqui, né? Eu e a Gi, nós sentamos perto naquela segunda parte que você puxou a orelha e falou, não vai sentar onde você sentou no começo, e foi muito legal, porque eu tive essa oportunidade também de conhecer algumas pessoas, palestras que me inspiraram, agora esse momento de troca também. Então, estou chegando agora no grupo, né? Então, eu sei que tem muitos temas que eu ainda não conheço, mas para mim está sendo muito legal, porque eu gosto muito de. Eu participo de alguns outros grupos também, eu acho que é sempre muito enriquecedor a gente ter esse espaço de troca para se desenvolver e sempre tem algo para a gente aprender, e é bom que eu gosto de beber de fontes diferentes, então aqui eu tenho uma perspectiva diferente do que eu vejo em outros espaços, eu gostei muito das tendências que você trouxe ali do marketing 6.0, que se a gente parar para pensar, né, quando a gente recebe um atendimento de um serviço ou de um produto, a gente quer sentir esse propósito, aí vem os anteriores, né, experiência também, então, só que nem sempre a gente consegue aplicar isso no que a gente oferece para o mercado, então, eu acho que esse é o desafio, a gente até entende, mas na prática às vezes trava, então, gostei bastante. Massa. Valesca, você quer falar? Sim. Quer falar? Eu estou escutando minha voz de Eu tô volta. escutando minha voz de volta. Ah, deixa eu fechar meu áudio. Valesca, depois você viu lá que a gente tem o núcleo, daí se você quiser conversar particular comigo ou com a Eliana, a gente está à disposição, e já tem algumas meninas que já aderiram, e a gente vai fazer muita coisa juntas para transformar esse grupo cada vez mais e ter experiências para contar, além de... Eu sou a chata da métrica, né? Qual é o teu crescimento de quando você entrou versus o que você está fazendo agora, para poder entender que a gente não precisa de aprovação de ninguém, a não ser de nós mesmos, para poder a gente crescer, a gente faturar mais. Ágada, você está junto com a Simone lá, por mais que você está intraempreendendo, né, dentro de uma empresa, tá tudo bem, mas você, como mulher, tem que se permitir a se desenvolver, a conhecer coisas novas, a ouvir outras fontes, mas tudo bem se você continua no CLT, mas você também pode fazer outras coisas fora, paralelo, e cada vez aproveitar mais desse tipo de desenvolvimento humano. A indústria mais cara e mais crescente no mundo é o desenvolvimento humano. Então, você vai ver a história da Babilônia, quem leu, quem gosta de ler, você vai ver lá atrás a história da Babilônia, depois você vai ver Jim Rohn, de Jim Rohn veio o Bob Proctor, Tony Robbins, que é um dos grandes caras hoje de desenvolvimento humano, né, que no Brasil a gente tem dois grandes nomes, que é o homem, né, que é o
José Roberto Marques e o Paulo Vieira, mas a gente, como mulher, a gente pode criar a nossa versão, a nossa maneira de cuidar do nosso desenvolvimento humano em grupo ou buscando a gente, estando líder de alguma frente, seja que for. Por exemplo, a Gi, ela está se auto-sabotando faz 7 meses, 6 meses, ou mais, sobre o método PUPA dela, porque assim, gente, fui pesquisar para agir, no Brasil, 17 milhões de mulheres estão na fase da menopausa ou pré-menopausa, ou seja, 4% da população brasileira com potencial econômico estão nessa fase se descobrindo, terminando o casamento, abrindo negócio, mandando todo mundo para bem longe, apertando a tecla F aqui. E essas mulheres estão ávidas e querendo que alguém ande junto. Galera querendo ir para o próximo nível da Academia Compartilha RH. Quem que está assistindo outro vídeo além do meu? É você, Gi. Não. Então, essa população, por exemplo, a Gi, que eu estou mexendo aqui, a Gi é uma mulher que tem conhecimento e bagagem para ajudar essas mulheres nessa fase, que muitas mulheres antigamente era fadada a não ter voz, a não ter nem estudo sobre isso. E vocês têm toda uma capacidade para poder gerar esse tipo de grupo de pessoas que podem estar andando junto, se descobrindo juntas e se apoiando juntas, tá? Então, estou pegando o pé dela porque eu conheço o que ela tem de capacidade e potencial. A Derlângela está sem microfone. Quem mais entrou aqui? A Sandra, eu não conheço muito a história da Sandra, não sei o folhetinho e a... Sandra, você está em remissão? Ou você já está em alta? Oi? Você está em remissão ou você está em alta? Como assim? Você teve CA, não teve? Não, o que que é CA? Eu estou entrando agora em tudo, não sei quase nada, querida. Eu não sei se alguém me falou que você teve problema na mama. Não, Não? não. Falou que tinha uma mulher lá que estava em CA, que estava em remissão. É a Débora que joga vôlei com a gente. Ah, que estava com a cabelinho curtinha? Isso, é. Nossa, ela estava lá mesmo, tinha feito quimio de manhã? Não, assim, aquele dia não, mas ela fazia químio de manhã e ia jogar vôlei à noite, para você ver, porque a químio dá um cansaço. E Não, aí, aqui dependendo da cor, né? Branca, amarela, vermelha. Se for a vermelha, eu te derrubo, mas a não, amarela e a branca... dava muito cansaço. Só que o médico falou que o cansaço do exercício físico rebatia esse cansaço. E ela treinou todas as vezes. Ela ia com o braço inchado e ela melhorou muito. Então, ela tem muito a doar em relação ao como foi o tratamento dela. Então, ela se curou literalmente por causa a cabeça e também porque o exercício foi comprovado, que o exercício físico em cima desse cansaço melhora demais o cansaço que ela tinha. Melhorava muito mais. Olha que interessante, um cansaço físico, tudo bem que é mental, mas não deixava ela ficar cansada. Ela falou que se ela ficasse deitada depois da quimio ou da rádio, eu não lembro o que ela estava fazendo, ela piorava muito. Se ela ia jogar vôlei, ela melhorava muito. É demais, a nossa cabeça, a nossa mente é totalmente diferente de um monte de coisa que a gente imagina, né? Gurias, era isso que eu tinha para contribuir com vocês. E se vocês quiserem, depois podem mandar para mim um depoimento, ou se vocês quiserem sessão individual, estou por aqui. Faço votos de que vocês não aceitem ficar onde que alguém diz que é o lugar de vocês. Busquem em vocês o lugar que vocês decidam querer estar, vão à frente, vão fazer. Não dependam do se, e se, e se, e se um dia tiver dinheiro, e se um dia acontecer, e se, não vai acontecer nada na vida de vocês.
se vocês não tiverem em movimento, em vibração de crescimento, em uma atmosfera de crescimento, tá? Aderlândio, faz tempo que a gente não se fala, gostei muito de te ver aqui, você está aproveitando. Vi que você está lendo o mesmo livro que eu, Kotler 6.0, então, continua aí com a tua jornada como consultor, tem muitas empresas precisando. Você viu que apenas 3% das empresas brasileiras estão usando o 6.0, então a margem para nós como consultores e estrategistas está muito grande, e a gente tem um volume muito grande de empresas e pessoas para poder trazer elas para esse 6.0, um salto quântico para andar e crescer mais. Meninas, faço voto que a gente se encontre outras vezes, em outros encontros online. Eu vou esse ano dar mais aulas no grupo da Eliana, em grupos, não sei se vocês estão dentro do grupo do WhatsApp, senão amanhã eu vou mandar o link de convite para vocês. E se vocês entrarem dentro do grupo, pelo menos uma vez por mês eu vou dar uma aula diferente de marketing. E precisando, vocês podem me acionar e estou à disposição para falar. Eu sou uma pessoa que não sei dar conteúdo raso, então, para mim, conteúdo tem que ter uma base, uma maneira de você aplicar, uma maneira de você conhecer. E eu espero que vocês tenham percebido e olhar para o negócio de vocês e perguntar, eu estou no 1.0, estou no 2.0, no 3.0 ou em nenhum ainda? Eu queria que vocês ficassem com essa perguntinha, tá bom? Se vocês não me seguem, me sigam lá no Instagram. E agora minha aposta com o escritório de advocacia já terminou. Eu vou voltar a postar conteúdo no Instagram para gerar esse guarda-chuva de conteúdo ali, tá bom? Quero ver vocês em outros momentos. Sandra, eu quero te ver aqui em São Paulo, viu? Com certeza, também quero te ver. Então tá bom, a gente se vê. Gurias, estou à disposição, qualquer coisa vocês me chamam. E quem vir conosco dentro do núcleo, a gente vai estar desvendando e criando melhores versões de vocês, do negócio de vocês, para 2026, que é o ano ano 1, né? O ano de vocês se permitirem e crescer mais. Boa noite, Aderlane. Obrigada por estar aqui. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, ou pegam com a Eliana o meu número, e estou à disposição. Fala, Sandra. Gratidão, querida. Obrigada, gente. Boa noite, foi ótimo. Boa noite. Boa noite, Ágata. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, meninas. Boa noite, beijão.